Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso último ciclo de lives Chá com Bolo, Reflexões em Sociologia Regional. Eu sou a Rosane Antunes, eu sou mestranda e bolsista do programa de pós-graduação em Sociologia da UFMT e eu estarei apresentando a live desta noite. Bom, este projeto foi pensado para fomentar os laços da nossa comunidade acadêmica e promover um espaço de diálogo entre discentes egressos do programa de pós-graduação em Sociologia. E com esse objetivo, a ideia é valorizar a produção sociológica, aproximar a universidade da comunidade por meio de debates sociológicos e também fomentar a base da tríade que é ensino, pesquisa e extensão. Nesse momento, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora dessas lives, né? A professora doutora Silvana Maria Bittencourt, que é a atual coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia. Também agradecer à professora doutora Patrícia Maria Félix da Silva, que é a vice-coordenadora deste projeto. E também agradecer os membros da comissão organizadora, a Ângela Teodoro, a Amanda Cristina Silva, a Edna da Silva, o Fernando de Jesus, a Giovana Sandri, o Aniel Lucas, a Karime Dogan e o Ellerson Miranda. Espero que eu não tenha esquecido nenhum, porque são tantos, mas gostaria também de agradecer o apoio da FAPEMAT, da CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e a Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, vamos passar aqui as apresentações, né? Para hoje, este evento, nós temos a honra de receber o mestre Alexandre César de Amorim Barros, que vai compartilhar conosco a sua pesquisa intitulada Da Lógica Manicomial às Políticas de Redução de Danos, um estudo de casos sobre o CAPS-AD no estado de Mato Grosso. Eu vou apresentar um pouquinho quem é o Alexandre. O Alexandre César de Amorim Barros, ele é mestre em Sociologia, também é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso, nossa UFMT, né? Ele é professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação, da SEDUC-MT. Atualmente ele está no gabinete da SEDUC, coordenando políticas educacionais em regime de colaboração. Ele também trabalhou atualmente na coordenação de projetos educacionais e hoje integra a área de gestão estratégica da Secretaria. Ele possui diversos artigos publicados, incluindo na revista Tomo, atuou como articulador regional no programa da Educa-MT, na Diretoria Regional de Ensino de Varja Grande, coordenando políticas educacionais em regime de colaboração entre Estado e municípios. Também possui experiência em gestão escolar, tendo exercido a função de secretário escolar por 5 anos na rede municipal de Educação de Cuiabá, e sua pesquisa ela traz contribuições importantíssimas para a sociedade ao revelar como o CAPS-AD funciona na prática, evidenciando as tensões entre a lógica manicomial e a redução dos danos. Eu acredito que é isso. Alexandre está aí para discordar do que eu falei, se eu pontuei alguma coisa errada. Boa noite a todos e todas, todos que estão assistindo. Primeiramente, quero dizer que é uma honra, né? Sou muito grato de ser convidado a participar desse projeto, né, da pós-graduação em Sociologia na FMT, o qual sou formado, né? Então, agradeço muito aí ao convite de toda a pós-graduação, em especial à professora Silvana, que tem um grande impacto na minha vida profissional, acadêmica e pessoal também, né? Fui aluno dela durante a graduação. Ela foi na minha banca de monografia da graduação, foi na minha banca de mestrado, né? Então é sempre uma honra estar aqui participando e compartilhando um pouco daquilo que a gente pesquisou, né? Obrigado, Rosana. Com certeza, a professora Silvana, ela participa da vida de todo mundo que passa pela UFMT, né? Bom, para a gente fazer assim, uma primeira pergunta, né, para a gente quebrar o gelo já logo de cara, a gente gostaria de saber o que levou você a escolher o objeto de pesquisa, essa temática CAPS-AD. Sem dúvida, é muito relevante para a sociedade, a gente sabe, né? Mas ela é pouco debatida, também é pouco pesquisada, então a gente quer saber o que
te motivou a fazer essa pesquisa? Sim, sim. Bom, em grande parte me motivou muito pesquisar sobre isso por conta da parte teórica também, em grande medida, né? Havia estudando bastante essa questão da transformação do poder em nossa sociedade, né? Como hoje em dia a gente sai do modelo industrial para o modelo empresarial, né? Nas empresas, mas em grande medida também pelo consumo, né? De drogas legais e ilegais em nossa sociedade, né? A gente vê uma explosão aí do consumo de psicotrópicos também, né? No tratamento de depressão, ansiedade. E a dependência química também esteve presente, né? Está presente em muitas famílias, também esteve presente na minha família. E foi uma temática, assim, que eu me interessei nesse sentido, né? Fui indo pela teoria, fui um pouco ali na guerra às drogas, usando bastante isso e cheguei um pouco aí no CAPS-AD. Falei, essa instituição aqui que trata, então, usuários dependentes químicos, né? Vamos entrar dentro dela e olhar para ela um pouco sociologicamente para ver como ela tem, né, realmente ressocializando aí as pessoas que consomem drogas, né, e tudo mais. Então foi um pouco nesse sentido aí. Perfeito, Alexandre. Eu acabei começando a fazer as perguntas e esqueci de falar que o público que está no chat nos assistindo também pode participar, mandando mensagens para a gente via chat, que o que puder o Alexandre vai responder, né, Alexandre? Bom, então, uma outra pergunta. No seu estudo, o CAPS-EAD, ele aparece como um espaço híbrido, né? Onde convivem tanto as práticas ligadas à lógica manicomial, quanto as práticas orientadas pela redução de danos. Como que você explica ao público, assim, de uma forma bem simples, né? Como esses dois modelos, eles se manifestam e eles tensionam dentro dessa mesma instituição. De forma simples, é bem caro a sociologia, né? Muitos dos professores é isso, tentar transmitir o conhecimento de uma forma palpável, né? Mas, bom, usuários de drogas, né, dependentes químicos, eles são vistos socialmente falando como indivíduos não adaptados à sociedade, né? Indivíduos que têm que ter seu comportamento mudado, né? E ao longo assim da história foram vários significados sociais que olharam para os usuários dependentes químicos, né? Se a gente pegar no Brasil, durante todo o século passado, né, usuários dependímicos tinham dois tipos de tratamento na sociedade, né? Ou eram internados em manicômios, né, ou presos em presídios, né? Manicômios que eram submetidos a todo tipo de tratamento que feriam direitos humanos, né? Como medicalização, maus tratos, né, que chegavam a óbitos, né? Nós temos dois casos aí que ganharam notoriedade, que é o hospital de Barbacena, né, o manicômio de Barbacena em Minas, e o Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II no Rio de Janeiro, né? Tem até o livro Holocausto Urbano, Holocausto Brasileiro, né, que teve grande número de mortes nesses manicômios. Então, esses corpos, né, esses indivíduos eram tratados como sujeitos descartáveis na sociedade, né? Sejam por meio da prisão, ou seja, pelo manicômio. Então, a lógica manicomial era essa, de pegar esses indivíduos considerados desviantes, inaptos para a sociedade, e enclausurá-los, né? Tirá-los do convívio social, né? Então, essa era a denominada lógica manicomial. Mas durante os últimos anos, né, vem surgindo uma nova perspectiva de tratamento de usuários dependentes químicos. Uma perspectiva que respeite os direitos humanos e que principalmente trate essas pessoas, né, com dignidade e sem a privação de liberdade, né, como acontecia anteriormente. Não mais retirando o indivíduo do convívio, da sua família, do trabalho, né, mas agora tratando ele com certa dignidade ali, num tratamento aberto, comunitário, né, que tenha como foco a reinserção social. Então, meio que esses dois paradigmas vivem em conflito, né, conflito político e conflito dentro da própria instituição do CAPS-AD e do RAPS, né? O RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial, né? Que além do CAPS-AD, tem outras instituições, né? Então, essa atenção a gente pode observar
um pouco mais de perto quando a gente fez a nossa pesquisa empírica de campo, né? Indo até o CAPS-AD, fazendo entrevistas com os profissionais e entendendo como é que era a relação ali dentro, né? Mais ou menos nesse sentido aí que a gente conseguiu ver a tensão lá dentro, né? Que a gente pode também aprofundar um pouco mais. Mas a gente tem que entender nesse início que tem duas grandes perspectivas, né, de tratamento dos usuários dependentes químicos que estão em conflito hoje na nossa sociedade, né? Além, claro, da guerra às drogas, né, que compreende usuários dependentes químicos como criminosos, né, sujeitos que devem ser retirados do convívio social, presos, né, punidos, né? E por trás dessa discussão, né, um pouco de paradigmas de tratamento dos dependentes químicos, tinha uma discussão de poder, né, com autores como Foucault, Deleuze escreveram, eles conseguiram perceber uma mudança de poder. O que é poder na nossa sociedade? Né? Eu acho que é bom a gente ter isso em mente também. Poder, eu acho que é conduzir condutas, né? Socialmente falando, determinados comportamentos são bem vistos, né? Incentivados e outros não, né? Não devem ser realizados, né? E o poder, então, ele tenta modificar comportamento. E Deleuze e Foucault percebeu que que era um conceito, né, que eles criaram, sociedade disciplinar, a sociedade conduzia a conduta e o comportamento dos indivíduos mediante a punição e a vigilância. Enquanto que atualmente tem surgido uma lógica de poder diferente, que quer conduzir a conduta dos indivíduos não por meio da vigilância e da punição, mas por meio do incentivo, né, da positividade, né, da incorporação de valores como a autonomia, competitividade, né, que hoje está em moda, o cuidado de si, né, o cuidado do seu próprio corpo. E eu estava tentando perceber como essas duas lógicas, da manicomial e da redução de danos, e assim como o do poder disciplinar e do poder neoliberal, que é esse poder que mais incentiva do que pune, né, estavam presentes dentro do CAPS-AD. Você acabou falando da sua pesquisa a campo, né? Na sua pesquisa a campo, você observou que muitos profissionais atribuíam ao comprometimento e à postura do usuário a responsabilidade pela adesão do tratamento. O que essa visão nos revela sobre esses processos de subjetivação que você falou, nessas políticas de saúde mental contemporâneas e especialmente no que diz respeito a essa autonomia, o autocuidado e essa exigência da racionalidade neoliberal que você acabou de mencionar? Então, o CAPS-AD, ele surge para ser essa instituição que trata o sujeito em liberdade, né? A gente tem a Lei de Reforma Psiquiátrica de 2001, que ela prevê que modelos comunitários e abertos seriam substitutivos aos antigos manicômios e hospitais psiquiátricos, né? Mas o que a gente percebe na prática, dentro da rede de atenção psicossocial, é que o CAPS-AD não substituiu o hospital psiquiátrico. E que a internação de usuários dependentes químicos, a medicalização compulsória, ainda está presente no cotidiano, né? Dentro da instituição foi possível perceber o seguinte, indivíduos que aceitam o tratamento, que querem o tratamento, né? Que procuram, que participam dos grupos terapêuticos que são formados, eles são compreendidos como sujeitos que querem mudar o seu próprio comportamento. E é um pouco essa lógica neoliberal que esses autores vêm trazendo para a gente, né? Incorporar o autocuidado, mudar o seu próprio comportamento, então o indivíduo se torna responsável pela sua condição. Então, se eu sou dependente químico e sou usuário, a responsabilidade é estritamente minha. E mudar essa realidade é totalmente minha, né? Isso foi possível perceber dentro do CAPS-AD, que várias falas de profissionais reforçavam essa lógica e essa ideia, né? Que a base de tratamento é o indivíduo querer, né? Mais do que ter condições ou outras coisas ali. E que ao passo disso, a internação estava presente ainda. De que forma? Quando o indivíduo ele perdia a sua capacidade de
controle e autodeterminação, né? Nos relatos dos profissionais, eles diziam, o indivíduo, ele tá em fissura muito forte, ele perdeu a noção da realidade, ele está sendo agressivo com outras pessoas, com ele próprio, ele pode tirar a própria vida ou se machucar, ele se torna um problema de ordem policial quase, né? Então a lógica da internação ativa naquele momento. Então as duas lógicas, tanto a da ele necessita de uma medicalização naquele momento para estabilizar, né, uma medicalização compulsória, muitas vezes eles eram internados sem pleno consentimento, né, deles ou da própria família também. Então, deu para perceber que tanto o tratamento aberto existia, né, para aqueles que se autogovernavam, mas aqueles que perdiam a autonomia, eles eram considerados sujeitos que não podem ser tratados ali em liberdade e iam para outras instituições, outras unidades, né, que era a unidade 1 e a unidade 3 do centro da rede de atenção psicossocial, que é voltada para internação, medicalização e estabilização, né? Então a gente percebeu que ambas as lógicas, tanto a manicomial como a lógica neoliberal, né, de incentivo, de tratamento aberto, de autocuidado, estavam presentes ali no CAPS-AD e na rede de atenção psicossocial como um todo, né? A gente fala muito sobre esses avanços da reforma psiquiátrica, né? E a sua pesquisa ela acaba mostrando que a internação e essa lógica hospitalocêntrica elas ainda são acionadas para determinados perfis de usuários, como você acabou de mencionar, né? E nessa sua avaliação, isso indica limites de modelo de redução de danos no Brasil ou revela contradições mais amplas do próprio Estado sobre a gestão da saúde mental? Então, o que nós podemos perceber é que a internação não é só um resquício da lógica manicomial, né? Ela meio que faz parte, o poder disciplinar, que é aquele que vigia, que pune, que retira da sociedade, né? Quando aquele sujeito se torna um indivíduo perigoso à sociedade, né? Esse é o perfil que é internado, né? Ela não é só um resquício, ela faz parte um pouco da lógica, como se fosse uma moeda de dois gumes, né? Para aqueles de dois lados, ela é uma moeda de dois lados, né? Para aqueles que podem ser tratamento aberto, existe, para aqueles que não conseguem, não. Então, com base na pesquisa, acredito que não é um limite da própria redução de danos, né? Mas uma contradição bem pensada no sentido de controlar os mais diversos perfis de usuários dependentes químicos que existem, né? A gente pode ver que no Brasil, por exemplo, o CAPS-AD, né, a própria reforma psiquiátrica não teve tanta força para substituir ao modelo hospitalocêntrico e a lógica manicomial. E grande parte, como outros países, né, que avançaram na redução de danos com a descriminalização, né, do consumo, coisa que ainda não aconteceu no Brasil também, né? Então, em grande parte, ela faz parte da própria contradição do Estado na gestão da saúde, na saúde mental, né? A autonomia, que é um princípio, um imperativo, né, que para fortalecer aqueles indivíduos, é a própria autonomia, a sua perca da autonomia que vai culminar na internação do usuário de dependente químico, né? Então, assim como em várias áreas, como, por exemplo, na área empresarial, hoje em dia você tem um salário base, né? Mas também dá gradações ali para os indivíduos que produzem mais, a partir da lógica neoliberal, né? Então, ambas as lógicas coexistem, né? É uma tecnologia híbrida de poder, um poder disciplinar e o poder neoliberal. Ambos estão presentes no interior da rede de atenção psicossocial. E isso, mais do que ser um resquício da lógica manicomial, é uma faca de dois gumes, né?
Alexandre, eu acho que o seu áudio está falhado, ele está. São dois lados da moeda que operacionalizam, né, potencializam a capacidade de controle e de poder desses indivíduos, né? Então, enquanto que muitos pensam que a lógica neoliberal, né, irá substituir ao poder disciplinar, a gente tem percebido em várias dimensões da sociedade e no tratamento de usuários dependentes químicos que essas duas lógicas de poder coexistem, né? E ainda hoje, né, com todo o avanço, aí a gente pensa assim, com todo o avanço da reforma psiquiátrica, da constituição do RAPS e do CAPS-AD, de forma que eles avançaram, né, a dar um tratamento mais digno aos usuários dependentes químicos que respeitem os direitos humanos, né, em grande medida a nossa sociedade, a sociedade brasileira, né, está vinculado ainda a uma lógica manicomial de enclausuramento de usuários dependentes químicos, né? Isso em grande parte pela falta de estrutura, né? Quando a gente percebe que o CAPS-AD não cumpria, por exemplo, no caso específico que eu fiz a pesquisa, né, não tinha espaço de socialização, né, uma piscina, um campo de futebol, né, corredores, espaço de socialização. Não, era um espaço alugado provisoriamente para funcionamento do CAPS-AD, onde já estavam há muito tempo, né, muitos anos. Então, essa precarização também fortalece um pouco a lógica da criminalização e da patologização do usuário dependente químico, né? De interná-lo, de retirá-lo do convívio social e de enxergá-lo como um problema de ordem policial, né? Para além de um poder de ordem médica. Então a gente tem no Brasil o CAPS-AD como ele existe, né? Mas que ele tem um grande alcance social e o poder de transformação grande ainda não. Né? Ele precisa ser muito fortalecido ainda enquanto política pública. E enquanto lógica de poder, a gente ainda vai observar muito aí como a sociedade caminhará nesse sentido da transformação aí de poder, né? Da lógica disciplinar para a lógica de controle. Realmente, Alexandre, a sua pesquisa, o que você desenvolveu no campo foi uma pesquisa muito interessante e é como eu falei no início, é um campo muito complexo. Eu acredito que você teve muitas dificuldades para desenvolver essa pesquisa, né? E assim, é uma pesquisa que traz uma relevância social muito grande. Eu acho que a nossa sociedade, principalmente se você for pensar a quantidade de pessoas que têm situação de rua e que sofrem com problemas com drogas e álcool, isso já mostra muito como a sua pesquisa é relevante, né? Eu vou abrir aqui e ver se tem alguma pergunta para você do chat, porque a gente está fazendo aqui, mas pode ser que tenha uma pergunta aí. E eu recebi aqui que tem uma pergunta aqui, então eu vou fazer a pergunta para você, se você puder respondê-la, tá? A pergunta é: como o Estado poderia auxiliar na efetivação dos cuidados da pessoa no CAPS-AD, pois vemos ultimamente que o CAPS é de difícil acesso para as pessoas ou, quando tem acesso, ele é bem deficiente, o que faz com que as pessoas desistem do tratamento. Podemos dizer que o CAPS-AD é apenas para tapar buraco com tapete? Eu acho que eu comentei um pouco nesse sentido, realmente. Tem que criar condições, né, para que o CAPS-AD realmente se efetive, né? Na própria lei, né, fala de uma substituição gradual, né, na lei de reforma psiquiátrica, de uma substituição gradual do centro de atenções psicossociais de caráter aberto, que eles substituíssem por completo o hospital psiquiátrico, a lógica hospitalocêntrica, né? Coisa que não aconteceu até hoje. Mas que os indivíduos possam realizar mais seu tratamento, se engajarem, né? Acredito que é questão muito de estrutura. Aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, era fornecido passagem de ônibus, né? Para que se deslocassem até a CAPS-AD, coisa que no momento tinha sido retirado, né? Então, grande parte desses incentivos aí são necessários. Na minha, assim, opinião, né? Eu acredito que o CAPS-AD ele deveria ser regionalizado, né? Se você pegar em Cuiabá, por exemplo, tem poucos, né? 1,
2 CAPs AD, né, para uma cidade imensa como essa, então que ele fosse por regiões da cidade de fácil acesso, né, isso melhoraria muito a sua efetividade, né. Se ele funciona como um tapa-buraco, acredito que não, né, nesse sentido, porque ele realmente representa, é significativo o avanço que ele traz em relação aos manicômios, né, do século passado. E mesmo hoje, os hospitais psiquiátricos não é como eram os manicômios no passado, né? Quando eu digo que a lógica disciplinar se mantém, é porque a medicalização é compulsória, né? O poder disciplinar ele é coercitivo, né? Mais do que o poder neoliberal que tende a incentivar o sujeito a transformar a sua relação com o consumo, na lógica disciplinar, não. O sujeito ele está em o uso abusivo, que eles chamam, ele vai ser retirado para que a abstinência seja compulsória. Né? Então é coercitivo, é nesse sentido que eu digo que mantém a lógica do disciplinar e da coerção, né? Mas em grande parte já avançou em muita medida, né? Em muita medida já avançou em relação aos direitos humanos e outras questões, né? E para além disso, né? Aqui para além do caráter científico, né? No caráter político a gente tem que pensar que problemas de abuso e consumo de droga, álcool e drogas, né? É um problema que não envolve só o querer ou coisas do tipo, né? Mas condições de saúde, né? Sociais, socioeconômicas, né? De garantia de uma vida digna, né? De uma estrutura familiar que ultrapassa ali o âmbito do CAPS-AD e dos hospitais psiquiátricos, né? Então, para melhorar de maneira generalizada isso em nossa sociedade, a gente tem que rever coisas muito, muito além, né? O próprio sofrimento psíquico hoje na sociedade, que em grande parte tem a ver com nossas relações de trabalho, por exemplo, né? Que produzem esses sujeitos, né? Hoje em dia, por exemplo, muitos sujeitos buscam o consumo de entorpecentes para aliviar, né, algum tipo de sofrimento mental, né? Assim como são os psicotrópicos legalmente falando, né? Por uma essência estabelecida, né? Então, que também hoje em dia tem estudos sobre isso, né? De uma medicalização excessiva da nossa sociedade nesse sentido. Olha, realmente a temática é muito interessante. A gente tem mais uma pergunta, se você puder responder mais essa última perguntinha. Sim, sim. A pergunta é: as cidades que não possuem o CAPS-AD, como poderia ser efetivado o tratamento dessas pessoas? Geralmente nas cidades que não possuem o CAPS-AD, né, com serviço aberto, a pessoa chega lá, ela vai ser acolhida, são as unidades básicas de saúde, né, são as unidades básicas de saúde, mas se acontece de não vai ter um serviço especializado, voltado para aquele perfil, né, e o que é difícil, né, a gente pensar que se numa cidade não tem um CAPS-AD, se ele fosse transferido para uma cidade que possui uma unidade do RAPS, ele vai ser transferido para onde? Para uma unidade de internação, né? Porque vai chegar no momento, daquele momento da perda, da autodeterminação, né? Da automutilação ou da agressão ao outro, onde ele vai ser ali enquadrado numa cidade pequena, né? Como um sujeito que precisa ali de uma técnica de poder um pouco mais coercitiva, né, para tratá-lo. Então, realmente, em cidades do interior, esse tratamento é bem mais carente. Sim. Bom, Alexandre, como eu falei para você, a gente estava encaminhando para o fim, não vou tomar toda a sua noite aí, né? Nessa começo de semana ainda, né? A gente tem uma outra live, então é muito triste eu encerrar essa, porque realmente é um tema que muito me interessa, eu acredito que muitas pessoas que estão vendo, até porque a gente teve aí 2 perguntas, né? Então é um tema que é muito caro para a sociedade. E assim, só a gente chegou ao fim, né? E ao fim desse nosso encontro, eu gostaria de agradecer você imensamente, Alexandre, pela generosa partilha do seu conhecimento e também a todos, né, que participaram, que assistiram essa live. E eu espero também contar com você, Alexandre, assim com todo mundo que assistiu essa live, para a próxima live que vai acontecer agora às
20 horas e 20 minutos, nesse mesmo canal, com a participação da doutoranda e mestre em Sociologia, a professora a Rosana Leite Antunes de Barro, minha quase xará, Rosana. E assim, muito obrigada, realmente, Alexandre, por você participar, compartilhar a sua pesquisa com a gente. E muito obrigada também a todos e todas. Desejo uma excelente noite e espero que vocês estejam aqui para a próxima. Fechou, valeu, Rosane. Muito obrigado, tá? Agradeço aí a todos novamente e até a próxima live. Espero você na próxima live, então, viu? Fechou. Então tá ok. Tchau, tchau, Alexandre. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.